Eu não sei se você já passou pela experiência de demorar muito tempo pra ler um livro e daí quando você finalmente lê esse livro, você fica se perguntando por que cargas d'água você levou tanto tempo pra ler uma coisa tão maravilhosa assim. Essa foi exatamente a minha experiência com Matéria Escura. Oi pessoal, aqui é a Rei e hoje eu vou dividir com vocês um pouquinho da experiência grandiosa e incrível que foi a leitura de Matéria Escura do autor Blake Crouch. O livro foi publicado na gringa em 2016, em 2017 a Intrínseca trouxe ele aqui para o Brasil, que já publicou mais de 10 livros dentre os gêneros de ficção científica, thriller e mistério. O autor inclusive escreveu a trilogia Wayward Pines, que foi adaptada para o cinema, então a gente já consegue ver por aí que a trajetória dele enquanto escritor, roteirista, enfim, criador de histórias é muito extensa, principalmente quando a gente para olhar a trajetória dele dentro desses gêneros, especificamente da ficção científica, que é o gênero que vai se encaixar o livro de hoje, Matéria Escura. Além de Matéria Escura, aqui no Brasil o autor também tem publicado o livro Recursão, que foi também publicado pela editora Intrínseca. A princípio ele saiu aqui no Brasil pelo Clube Intrínsecos da editora, é um desses livros aqui que tá nessa minha pilha, mais especificamente o amarelo. Ele teve então a publicação que saiu primeiro pelo Intrínsecos, depois ele teve a versão comercial, vou deixar a capa, né, comercial aqui no vídeo pra você saber qual é. E assim como em Matéria Escura, lá em Recursão ele também trabalha o tema da ficção científica. Esse segundo livro eu ainda não li, eu preferi começar por Matéria Escura, que é um livro do autor que já havia sido publicado antes de Recursão e que eu já tinha na minha estante há algum tempo. Pra você ter uma ideia, eu comprei esse livro pra mim, eu me dei ele de presente no final do ano de 2018, se eu não me engano, então a gente já tem aí mais de um ano em que esse livro tá parado na minha estante e eu ainda não tinha lido. Aí é que entra então o meu questionamento do porquê que eu não li esse livro antes, já que ele é tão sensacional. Como eu falei, essa aqui é a minha primeira experiência com a escrita do Blake e nesse livro aqui, como eu já falei também de ficção científica, a gente vai ver o autor trabalhar a teoria, né, uma das teorias da física moderna, mais especificamente a teoria da mecânica quântica, que vai teorizar sobre multiversos, sobre a existência de milhões, na verdade infinitos universos. Eu absolutamente não sou nenhuma entendedora da física moderna, muito menos de mecânica quântica. Existem vídeos, produtores de conteúdo aqui no YouTube mesmo e até mesmo artigos científicos pela internet que vão explicar com mais detalhes e profundidade e também propriedade sobre esse assunto. Mas falando de forma bem grosseira, essa é uma teoria probabilística que vai, de certa forma, resumir que tudo que tem possibilidade de acontecer vai acontecer. Isso vai se aplicar também na natureza, inclusive em nós. Eu não sei se você já parou pra pensar nisso, mas em muitos momentos da minha vida eu já parei, me questionei sobre como estaria sendo a minha vida se no passado eu não tivesse tomado as decisões que eu tomei que me trouxeram até aqui no momento. Por exemplo, se lá no passado eu não tivesse decidido por começar um canal no YouTube, como que estaria sendo a minha vida? Se lá no passado eu não tivesse tomado a decisão de me mudar do Rio de Janeiro para Londrina, como que estaria sendo a minha vida? Na teoria dos multiversos, todas essas possibilidades de acontecimentos a partir de escolhas, de certa forma, aconteceram, só que em outros universos. Então, ilustrando de forma bem grotesca aqui pra vocês, de acordo com a teoria, existe em um universo alternativo, ou chame de mundo paralelo, caso você prefira, existe uma Ranieri que não tomou a decisão de vir pra Londrina e que tá vivendo uma outra vida. Ou que essa decisão de não vir embora pra Londrina causou, por exemplo, a minha morte em um outro universo. Segundo a teoria, também existe um mundo em que a Ranieri não decidiu criar um canal no YouTube e a vida dela tomou outros rumos. Assim como existe um outro universo em que a Ranieri criou um canal no YouTube, mas não necessariamente sobre livros, vou falar de outra coisa. E é uma ilustração semelhante a essa que eu fiz pra vocês aqui, né, que eu apliquei na minha vida, que o autor vai aplicar pra gente aqui na vida dos personagens, só que trazendo reflexões, questionamentos filosóficos e essenciais próprios da natureza do ser humano. Como, por exemplo, essa pergunta que eu fiz pra vocês, né, o que teria sido da minha vida se eu tivesse tomado uma outra decisão? Ou então a própria pergunta que já começa aqui a sinopse do livro, você é feliz
feliz com a vida que você tem? Então aqui em Matéria Escura o autor vai somar todos esses questionamentos que a gente tem próprio do ser humano com todas as possibilidades que essa teoria de multiversos apresenta pra gente. E então aqui no livro a gente conhece o Jason Dessen, que é um cientista que tem a sua família, né? Ele tem a sua esposa, o seu filho de quase 15 anos, e ele vive a sua vida de maneira tranquila. Ele dá aula de física em uma universidade da região, porém ele perdeu a oportunidade, né, a possibilidade de muitos anos atrás ter continuado o trabalho da sua vida que poderia render para ele muitas premiações científicas. Tudo isso porque 15 anos atrás, quando ele estava lá fazendo todos os experimentos e estudos da pesquisa da sua vida, ele começou a se relacionar com a Daniela, sua atual esposa, e eles acabaram, né, gerando o Charlie, que é o filho dele no presente. Então, lá no passado, o Jason resolveu abrir mão da sua carreira de cientista para se dedicar à esposa e ao filho, e por isso, então, toda aquela trajetória brilhante que ele teria pela frente acabou caindo por terra. Ao mesmo tempo, a Daniela, que é a esposa do Jason, lá no passado foi uma artista que tinha muito potencial de crescer e de se tornar muito conhecida pelo seu trabalho, mas que também optou por, lá no passado, não seguir a carreira, se dedicar à família, na verdade, se dedicar à maternidade, e passou então a dar aulas de arte. Então a Daniela também foi uma outra pessoa que teve assim todo o seu futuro transformado por essa decisão que ela tomou no passado, mas que tinha altas chances, possibilidades de se tornar uma grande artista ao longo dos 15 anos que se seguiriam, né, adiante. Então a gente tem essa realidade narrada pelo Jason, né, em primeira pessoa, em que ele vai contar toda essa história pra gente. Logo no primeiro capítulo a gente já vai ter contato e acesso a toda essa história desse casal. E pela narrativa do Jason, a gente entende que ele é feliz com a vida que tem, ele tem ali a família que ele ama a esposa, ele ama o filho, ele gosta do emprego dele, mas ao mesmo tempo, ao longo da leitura, a gente percebe o Jason se questionando, fazendo esses questionamentos da vida dele, sabe? Sobre como teria sido a vida dele, caso ele tivesse continuado, então, com esse estudo da vida dele. Então, todo esse cenário é apresentado pra gente logo no primeiro capítulo, e a gente percebe esses questionamentos na vida do Jason, e ele também se questiona acerca da vida da própria esposa. E tudo na vida dele vai mudar logo ali nos primeiros capítulos, em que ele vai fazer uma visita a um amigo, na verdade, um amigo cientista que está sendo premiado por uma descoberta científica, e ele vai lá prestigiar esse amigo, né, de longa data. Quando na volta para casa acontece uma coisa X com ele, e quem volta pra casa não é necessariamente o Jason. E é a partir desse momento que toda a trajetória e, digamos assim, a odisseia do Jason pelo multiverso vai começar. Eu não vou dizer mais nada do livro, porque eu acho que só o que eu falei aqui já é o suficiente pra te instigar a querer fazer essa leitura, a descobrir o que vai acontecer com o Jason e como que funciona toda essa dinâmica. O autor vai explicar tudo isso muito bem ao longo da história. Claro que pode ser que em alguns momentos da leitura você se sinta perdido com a quantidade de informações, né, desses milhares de universos que são propostos, mas de modo geral toda a leitura é de muito fácil compreensão. O autor escreve de uma forma muito tranquila. Ele faz com que você de fato se insira na realidade do Jason e vai te explicando junto com o personagem tudo aquilo que ele tá compreendendo acerca do que tá acontecendo ali. Mesmo que para isso ele precise te explicar um pouco de ciência, de física, de mecânica quântica, nada muito aprofundado, nada muito absurdo, só é algo que a gente ao longo da leitura precisa ir treinando, sabe, o nosso cérebro pra imaginar determinadas situações que o nosso cérebro mesmo não foi criado pra interpretar, sabe? O nosso cérebro tem suas limitações, porque apesar de muitas teorias e, enfim, situações serem muito bem explicadas, a gente ainda tem certa dificuldade de imaginar certos acontecimentos, como por exemplo infinitos mundos. É uma coisa muito difícil para o nosso cérebro assimilar, entender, mas como eu falei, não é nada que faça a gente ficar confuso com o rumo da história, né? Não é nada que não seja explicado de forma muito tranquila e de fácil compreensão, e que faz a nossa cabeça literalmente explodir com tanto de possibilidades. E sério, gente, foi uma leitura realmente incrível. Eu gostei demais da escrita do Blake, de como ele apresentou pra mim esse tema, que apesar de eu já ter tido contato em outras ocasiões, não foi nada assim muito próximo de alguma realidade, entre muitas aspas, né, uma realidade aqui como é trazida no livro. E o livro também
também me fez me lembrar muito da série Dark, que vocês sabem que eu amo. É uma série original da Netflix que vai girar em torno do tema da viagem no tempo, e que essa terceira temporada, gente, que vai começar inclusive mês que vem, vai trazer a teoria dos multiversos. Então eu tô muito empolgada. Acho que eu fiz a leitura no momento, assim, certíssimo, porque eu começo, né, vou começar essa terceira temporada já meio que tendo uma ideia de como funciona a teoria dos multiversos, e daí eu acho que quando eu for assistir a série, eu não vou estar mais tão perdida assim e vou conseguir compreender um pouco melhor tudo aquilo que é trazido na série, apesar de, pra gente, como eu falei anteriormente, né, ser um pouco complicado de imaginar tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Resumindo então a ópera desse vídeo, uma leitura excepcional que eu acho que todo mundo deveria ler, um livraço, em que o autor não somente vai trazer a teoria dos multiversos, como também vai trazer muitos questionamentos, né, vai levantar muitas questões intrínsecas do ser humano. Tudo isso na figura do Jason, né, na dinâmica familiar dele, que é incrível. Então, de minha opinião, vocês precisam fazer essa leitura. Fica aqui a minha sugestão. Aqui embaixo no box de informações eu vou deixar o link para compra do livro. Adquira, tanto físico, se você quiser ler em e-book, leia em e-book também, porque eu tenho certeza de que você vai adorar. É um livro curto, tem 300 e poucas páginas, você não vai demorar muito fazendo essa leitura, porque você realmente vai ser sugado para dentro desse universo. E eu fiquei agora muito curiosa e muito empolgada para fazer a leitura de Recursão, que eu já tenho aqui, como eu falei, na versão do Intrínsecos. Acho que mês que vem eu já pego esse livro para ler e, gente, assim, sinceramente, daqueles livros que eu me arrependi de não ter lido antes. E agora eu quero saber o que você achou desse vídeo. Comenta aqui embaixo se você já tinha lido o livro, se você já estava pensando em ler o livro, ou se você não conhecia e ficou muito empolgado agora, tá a fim de ler. Eu vou adorar saber o que você achou dessas minhas impressões, né, que eu trouxe aqui pra vocês. Vamos conversar sobre o tema aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto logo com mais vídeo novo aqui pro canal. Muito obrigada por ter assistido até aqui, porque esse vídeo com certeza ficou gigante. Eu vou ficando por aqui, mas eu encontro vocês em um próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau.